Fala, meu consagrado! Hoje eu vou explicar para vocês sobre os diversos tipos de lentes utilizadas no audiovisual, especificamente sobre o tamanho, que são os milímetros que a gente comentou no vídeo passado. Além disso, também vou comentar um pouquinho sobre algumas lentes especiais, como a lente anamórfica, né? Mas bora lá então. Agora eu vou falar sobre o principal tipo de lentes utilizado no audiovisual, as prime lenses, que eu vou também chamar de lentes esféricas para dar uma facilitada. Essas lentes, elas podem variar de duas formas. As lentes que têm um tamanho fixo, ou seja, ela não dá zoom, ela não tira zoom, ela vai ser sempre o mesmo milímetro, né? No caso, por exemplo, a 35 milímetros, ou lentes com zoom, que daí variam de um lente, por exemplo, um zoom de 35mm até 75mm, por exemplo. O que vale entender é que uma lente ela não vai conseguir imitar com exatidão ali o que o olho humano vê. Então, certas lentes elas vão dar uma deformação à imagem que a gente está vendo. E você vai poder usar isso para acrescentar na sua narrativa. É muito importante você saber como que você vai utilizar uma lente mais aberta, uma lente mais fechada e que poder ela traz para você como um elemento de comunicação, um elemento narrativo para sua obra. Em primeiro ponto, eu quero falar para vocês das wide lenses, ou lentes abertas, lentes que têm um campo de visão grande, que são lentes que vão variar entre 24 a 35 milímetros. Essas são lentes que vão adicionar um campo de visão maior no nosso repertório, né? Ou seja, são lentes ideais para a gente filmar uma paisagem, para a gente filmar, sei lá, de repente a Serra do Mar, ou lugares muito fechados, como um banheiro, um escritório. Elas vão trazer mais informação e você não vai precisar se afastar ou quebrar uma parede ali para você conseguir filmar o que você precisa. Porém, todo esse ganho de campo de visão que a gente tem com essas lentes mais abertas, elas vêm com um preço. Então, quanto menor o milímetro, por exemplo, a lente 24mm, maior vai ser a deformação nas bordas que a gente vai ver e também maior vai ser o afinamento. Por exemplo, o afinamento de rosto, que a gente pode perceber nessas lentes, né? Elas vão deformar o espaço também. Então, por exemplo, a lente 24mm ela vai ter uma deformação maior do que uma lente 35mm, que inclusive é a que mais se aproxima da visão do olho humano, né? Considerando essas características, você pode pensar de como usar ela de uma forma narrativa na sua obra, né? Então você vai, primeiro, poder causar um estranhamento no telespectador, porque são lentes, como eu disse, elas vão deformar a imagem, então elas podem trazer esse tipo de visão a quem está assistindo. Ou você também pode trazer uma imagem que o objeto ele vai ficar muito pequeno frente à imensidão, né? Por exemplo, uma pessoa correndo com a Serra do Mar de fundo, ou uma plantação de soja. Isso vai dar destaque à imensidão da cena, né? A imensidão de uma pessoa no meio da natureza, no meio dos prédios. Você vai diminuir o objeto frente aos detalhes da paisagem. Então, o que a gente tem que pensar? Esse tipo de lente vai adicionar e vai dar muito valor aos detalhes da paisagem. Você vai adicionar muitos elementos porque a câmera está captando mais imagens. Então você pode também usar isso a seu favor. Resumindo, lembre que seus usos eles são diversos, mas é uma lente que ela vai captar mais detalhes, que ela vai ter um campo de visão maior e vai deformar as bordas da sua imagem. Bom, agora vamos falar um pouquinho das Extreme Wide Lenses, que traduzindo fica lentes extremamente abertas. Mais ou menos, né? A gente convém a chamá-las de fisheye lenses. Mas por que esse nome, né? Elas foram lentes criadas para entender como que o peixe ele vê o ambiente fora da água, né? Ele vê uma visão em 360 graus, que é mais ou menos o que uma lente 4mm consegue ver, né? Você vai ver uma imagem basicamente circular de tanta informação que ela vai estar captando, né? Ela vai estar vendo tudo no seu ambiente. Portanto, a lente fisheye ela é uma lente bem específica. Não vale a pena você comprar ela, a menos que você trabalhe muito com esse tipo de visão. Vale bem mais a pena alugar. Como essa lente ela possui uma deformação alta, ela tem grande valor artístico para ser utilizada. Então você pode utilizá-la em clipes de música, você pode representar um personagem que está sob efeito de drogas, você pode representar a visão de um olho mágico da porta também, ou câmeras de segurança, principalmente para trazer um grande estranhamento do telespectador. É uma lente muito boa para se usar nesse sentido. Falando um pouquinho das standard lentes agora, elas são basicamente as lentes padrão, traduzindo assim, talvez mais ou menos. São lentes que variam ali do 35mm até os 55mm. São lentes que elas vão apresentar menos deformação. Então, lógico, uma lente de 35mm ela vai se assemelhar mais ou menos ao que o olho humano vê. E até 55mm também ok. Mas a partir daí a lente começa a achatar a imagem, né? Ela começa a também ter a sua deformação. Mas esse não é o nosso foco nesse tópico. Então, elas são lentes que, como elas estão no meio termo entre os extremos, elas são lentes perfeitas para você captar um intermediário entre o objeto e o cenário.
Você vai captar tanto bastante informação de quem você está gravando, quanto do cenário que essa pessoa está. Elas são lentes muito boas e muito práticas. Então a gente vai poder utilizar elas para trazer um senso de naturalidade para nossa imagem, de normalidade. A gente pode usar ela para priorizar diálogos, dar foco na reação dos atores sem perder também parte do cenário. A gente pode usar ela para gravar ou fotografar produtos de clientes sem deformar o produto, né? Trazer a maior naturalidade, a maior realidade possível porque a gente está gravando. Também para captar menos detalhes do que uma lente mais aberta, né? Para a gente dar já um certo enfoque nas emoções do ator, nas ações que ele está tendo. São lentes que são lentes intermediárias, então elas são um bom quebra-galho, né? Inclusive recomendo que, se você estiver pensando em comprar uma lente, compre uma lente de 35mm, porque essas são as mais práticas, são as, na minha opinião, pelo menos, as melhores de se usar. Você consegue gravar entrevista, você grava filmes, você faz muita coisa com essa lente. Agora, a gente vai entrar no campo das lentes especiais, que são diferentes das Prime, que a gente estava conversando. Falando primeiro das lentes teleobjetivas, lentes zoom ou lentes telefoto lenses, por exemplo. São lentes que elas têm a partir de 70mm, são lentes que elas já dão zoom, né? Então, por exemplo, uma lente 85mm que dá zoom até 200mm. São lentes que elas vão deformar muito o espaço, né? Então elas vão reduzir bastante a quantidade de detalhes, né? Porque elas vão fechar bastante a imagem que a gente está captando. Além de, ela logicamente tem zoom, então se você quer gravar algo perto de você, você vai ter que ir para trás. A gente pode utilizar essa lente para parecer que objetos estão mais próximos do que a realidade. No filme Tinker Tailor, eu falei em inglês, o espião que sabia demais, a gente tem uma cena em que o avião ele parece que está colado aos personagens principais, mas na verdade não, isso é uma deformação do espaço que uma lente teleobjetiva consegue dar pra gente, né? Então o avião, que na verdade estava longe, ele parece que está perto dos personagens, dando essa impressão, né? Essa deformação. Ela também pode ser utilizada para transformar uma cena em que o personagem está correndo até a câmera numa cena angustiante, porque ele vai correr e ele quase não vai sair do lugar. Vai ser uma corrida muito longa, justamente porque, como essa lente ela tem o zoom, ela vai começar a deformar essa nossa percepção de espaço que a gente tem, enfim, tornando objetos maiores do que eles parecem, como no espelho dos nossos carros. Portanto, essas lentes elas vão diminuir a quantidade de informação e cenário que está apresentando no vídeo, elas se tornando ideais para a gente fazer close-ups, pra gente, de repente, dar a entender que o nosso personagem está sendo observado, para fazer alguns efeitos específicos, como o dolly zoom, ele vai precisar que a gente dê um zoom na câmera e afaste a câmera ao mesmo tempo. Falando rapidinho agora das lentes macro, né? Elas são lentes que existem em tamanhos, diversos tamanhos diferentes, né? Em especial em tamanhos com um pouco mais de zoom, como a 85mm, mas também existem menores. São lentes que, resumidamente, a gente tem a habilidade de gravar objetos bem próximos, né? Objetos, por exemplo, insetos, bolhas do refrigerante, que a gente não conseguiria gravar com uma lente prime normal. Esse tipo de lente ele é diferenciado porque a sua construção, a complexidade ali dos seus vidros, ela é feita de uma maneira que você vai conseguir focar extremamente perto, mas você também pode acabar perdendo também um pouco de foco à distância, né? Eu não consegui achar uma informação tão específica nesse sentido, mas vale ressaltar que o ideal é você não comprar uma lente macro e alugar quando você precisar. O uso ótimo para essas lentes são para fazer efeitos especiais práticos, como os feitos no Oppenheimer. Na verdade, não sei se foi prático, mas eu sei que um youtuber ele repetiu e eu vou colocar na tela para vocês, para gravar insetos ou detalhes bem específicos de produto. Então, alguns produtos eles vão possuir muitos detalhes de costura, muitos detalhes que a gente não vai conseguir captar com uma câmera normal. Então, produtos muito complexos, pode valer muito a pena você ter uma lente macro para fazer esse tipo de gravação. Bom, entrando agora nas lentes anamórficas, o que elas são e por que elas foram feitas, né? As lentes anamórficas, elas vão basicamente comprimir a imagem que a gente que a lente está captando, para que ela depois seja descomprimida e alargada. Então, a lente anamórfica, ela vai ter basicamente uma imagem mais comprida. Ela foi criada para trazer uma experiência diferenciada no cinema, para justamente tentar atrair mais as pessoas para uma experiência presencial no cinema. Isso que as telas elas vão ficando cada vez maiores e a experiência vai ser cada vez mais imersiva, né? Porém, essa lente ela vai ter alguns problemas que vale ressaltar aqui. Para você conseguir gravar com ela, você vai ter que ter ou uma câmera que já conta com um descompressor de imagens anamórficas ou um monitor que faz esse serviço, porque senão você não vai conseguir acompanhar a gravação, se ela está adequada ou não, no sensor da sua câmera, caso ela seja uma DSLR normal. Outro ponto de atenção é que a maioria
as lentes anamórficas, elas não são muito boas em close-ups, elas não conseguem focar muito bem próximo, né? Então você vai precisar basicamente de um acessório que a gente chama de diopter. Você vai colocar na frente da sua lente para conseguir aproximar a imagem e conseguir fazer o seu close-up. Essa lente, além dela ser recomendada para filmes que vão para o cinema ou publicidades que vão para o cinema também, ela vai conseguir criar um efeito de flare único, que é dela mesma, mas que existem algumas formas improvisadas de você tentar repetir. Vale ressaltar que o efeito de alongamento ele pode ser imitado simplesmente cortando a parte superior e inferior da sua imagem, como foi feito no filme Parasita, né? Então não é necessariamente obrigatório você usar uma lente dessas durante a sua gravação. Tilt-shift lenses, que eu não tenho uma tradução boa em português para essas lentes, são basicamente uma lente especial que ela tem um efeito único. Você vai conseguir distorcer o foco da câmera, então criando pontos de focos aleatórios na sua imagem, assim como pontos desfocados de forma aleatória. Além disso, com imagens aéreas, você consegue dar a impressão de que, enfim, o cenário ele é um jogo de tabuleiro, né? Elas vão parecer com um efeito de miniatura, como se fossem carros de brinquedo, casas de brinquedo. Além de usar essas lentes para ter esse efeito de miniatura, você também pode utilizá-las para dar um efeito de alterado no seu personagem ou dar um visual de lentes de fotografia do início do século XX, né? Que, enfim, não eram tão boas. As lentes com zoom, que a gente já comentou um pouco anteriormente durante as lentes teleobjetivas, são basicamente lentes com seus tamanhos mais abrangentes. As lentes teleobjetivas, elas vão ser a partir de 70 mm pelo menos. Elas podem ter desde 24 a 55 mm, até 24 a 100 mm, elas vão variar bastante, né? Então a diferença, na verdade, é que você consegue ter uma diversidade maior nos tamanhos que você vai escolher durante a sua gravação. Mas elas funcionam como a teleobjetiva na questão do zoom. No mercado existem dois tipos de lente como essa. A lente normal, zoom, e a lente parfocal, que eu vou explicar agora para vocês. A lente parfocal, ela vai ter uma diferença bem pontual quanto às lentes zooms. Você consegue basicamente alterar a distância do zoom, por exemplo, alterar 24 mm para 70 mm sem que o foco mude. Portanto, elas têm uma construção mais complexa da lente que vai permitir que você dê o zoom sem mexer o foco. As lentes zoom normais, elas normalmente vão mexer o foco conforme você mexe o zoom, porque isso altera ali a distância dos vidros e ela não tem essa construção complexa que permite esse detalhe, né? Então, se você vai precisar, por exemplo, gravar um dolly zoom ou dar um zoom sem desfocar o personagem, ou você usa uma lente parfocal, ou você vai ter que ter um foquista muito habilidoso ali para cuidar para essa lente ela não perder o foco durante o seu zoom. Mas essa é a única diferença pontual. Essas lentes, lógico, elas são bem mais caras que uma lente zoom normal, mas vale a pena você levar em consideração na hora de escolha, se você vai precisar manter esse foco. Se você quer saber um pouco mais sobre os aspectos técnicos da lente, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou deixar na descrição. Se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui embaixo. Se você não concorda ou acha que eu trouxe alguma informação que não está tão correta, por favor, comente também e vamos aprender juntos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até mais.